Olá a todos, sejam muito bem-vindos à aula 11 do curso de Meditação e Mentalização. Alguns pontos importantes. Nessa aula 11, como trata-se de uma aula teórica a respeito da sabedoria ancestral oriental e como isso é importante para o nosso entendimento das práticas de meditação e mentalização, essa aula será com a apresentação de slides e com a narração. Tá certo? Então, começando, é muito importante trazer para o conceito de todos, para o entendimento de tudo que estamos fazendo em meditação e mentalização, como, ou pelo menos uma ideia de como tudo isso surgiu, qual a origem histórica, como isso originou diversas práticas que realizamos, o porquê delas terem sido criadas, quem as criou, por que as criaram. Então a gente vai trazer nessa aula 11 a sabedoria ancestral oriental. Os tópicos serão: por que trazer este assunto para a penúltima aula do curso, as religiões orientais e a meditação, e você faz a sua realidade, cria suas dificuldades e atrai o que você é. Como já falamos em outras aulas, já tratamos disso com outra visão. Agora traremos as explicações da sabedoria ancestral oriental para entendermos um pouco mais sobre isso. Então, começando, por que trazer este assunto para a penúltima aula do curso? Então, neste curso, buscamos de maneira simples e prática trazer a meditação e a mentalização para a vida de cada um. Mas de onde elas vêm? Como que, entendendo a origem, podemos potencializar ainda mais os resultados dessas práticas? Porque, apesar de serem praticadas por religiões, eu não preciso de religião para praticar meditação e alcançar a iluminação, ou buscar a iluminação. Tudo isso e mais iremos entender a partir da origem das religiões orientais. E mais do que isso, a partir da sabedoria ancestral oriental que originou as religiões orientais. Então, começando a falar sobre as religiões orientais e a meditação. Então, não é um intuito nosso, através dessa aula, entrar em cada religião, mesmo porque isso é assunto para se aprofundar em várias aulas a respeito de uma só religião. Seria um curso de teologia, seria uma coisa muito mais aprofundada, que não é o objetivo desta aula. Aqui queremos apenas trazer com uma visão superficial algumas religiões que praticam meditação para abordar o contexto interessante dessa aula. Então a gente vai só passar por cima das religiões e trazer aquilo que é importante entendermos bem superficialmente para o contexto dessa aula, para o ponto que queremos chegar. Tá certo? Então, religiões asiáticas mais importantes, passando um pouquinho sobre elas, as que são importantes para a gente, que tem alguma prática de meditação e que trazem um certo embasamento. Então, o hinduísmo. O hinduísmo ele não tem, entre aspas, um fundador. Ele é formado por diferentes tradições e práticas bem antigas na Índia e também por denominações bem antigas que somadas formam o hinduísmo. Então, e do hinduísmo depois surgem yoga, mantras, tantra, algumas coisas que já falamos nesses cursos anteriores. E os Vedas, que são textos que embasam o hinduísmo, têm a origem bem antiga, Então isso veio lá de trás, veio realmente de um antepassado bem longe e que deu origem a todos esses
tradições reunidas ao hinduísmo. Já o budismo, aí ele já tem uma data mais certa, né, que é o século VI a.C., na Índia. Chegou à China no século I depois de Cristo, e no Japão mais para frente, no século VI depois de Cristo. Surge como um movimento, né, de Siddhartha Gautama, que é o Buda, que foi um movimento dele contra ou se rebelando, né, com os rigores do hinduísmo, onde ele traz uma nova visão de mundo, uma nova visão das práticas, um novo porquê de praticar. Né, a frase dele que diz que a iluminação é se livrar do sofrimento. Então, ele traz um novo contexto para as práticas e fugindo um pouco daqueles rigores, daquelas, como se diz, daquelas imposições que o hinduísmo, de certa forma, aplicava. Tá bem? Já o shintoísmo, que é originário no Japão, tem um paralelo bem interessante com o hinduísmo, porque o shintoísmo é originado da antiguidade, da pré-história, das tradições pré-históricas japonesas. Tem raízes muito antigas no Japão e origina-se nos nativos. E trata-se, né, da espiritualidade tradicional do Japão, com culto à natureza e aos ancestrais. Tá bem? Então é uma religião que também surgiu pela união de algumas tradições pré-históricas japonesas. Tá? Já o confucionismo é baseado nos ensinamentos de Confúcio, data do século V a.C. E é um conjunto de ensinamentos sábios a respeito de moral, ética, pedagogia, pátria e outros. Tá? E já o taoísmo, que também origina-se na China, é baseado no livro Tao Te Ching, atribuído ao filósofo Lao Tse, do século V a.C. também. Ele é contemporâneo de Confúcio e é uma tradição filosófica e religiosa, né, que traz o taoísmo. Origina-se também, a partir do taoísmo, a acupuntura e o Tai Chi Chuan, por exemplo. Então, da mesma maneira também que o hinduísmo, dele surge em yoga e outras práticas, o tantra, o taoísmo também tem algumas ramificações. Tá? Então a gente consegue fazer aqui algum paralelo entre essas religiões e, a grosso modo, né, trazendo algumas semelhanças delas, entre elas, como por exemplo, todas essas religiões se originaram ou como um sistema ético e filosófico, como é o caso do taoísmo, do confucionismo e do budismo, ou como um aglomerado de tradições pré-existentes, como o hinduísmo e o shintoísmo. Já o hinduísmo e o shintoísmo são práticas que englobam ensinamentos e práticas ancestrais e de muita força espiritual. Já o taoísmo, o confucionismo e o budismo podem ser comparados, pois eles englobam cada uma o conhecimento, o aprendizado e as experiências próprias de um único homem. Respectivamente, são Lao Tse, Confúcio e Buda. Tá? E todas essas 5 religiões apresentam ao menos um ensinamento em comum, que uma pessoa é capaz de alcançar a conexão com a sabedoria universal. No taoísmo e no shintoísmo, através do Tao. O Tao, que é o todo. O shintoísmo vem da expressão Shin Tao, que é o caminho dos deuses.
Ou então, uma pessoa é capaz de alcançar a conexão com a sabedoria universal pelo hinduísmo através das devas ou das entidades, ou através da virtude, que é o caso do confucionismo, ou através da iluminação, que é o caso do budismo, mas todas elas, né, com uma semelhança, que tem um caminho bem parecido e um objetivo bem parecido a se alcançar. E em todas essas religiões também há a conscientização de que uma pessoa é responsável por seus atos. É uma crença que difere a maneira que é vista. Cada uma é uma crença que difere a maneira que é vista em outra, mas a base do fundamento é a mesma entre todas elas. E algumas explicações são mais energéticas, outras mais filosóficas, outras mais mentais, mas elas convergem para um ponto em comum. Se a gente observar essas religiões, esses ensinamentos, essas práticas, elas convergem para um ponto em comum. E esta é a base para entendermos como projetar isso para a nossa realidade. Ou seja, se entendemos isso de maneira profunda, observamos que não precisamos seguir uma única doutrina, ou uma única religião. Basta que a gente saiba entender uma das maneiras que é explicado este caminho e utilizarmos essa maneira até nos satisfazermos com esta maneira. E a partir do momento que chegamos a um ponto em que falamos que esta maneira, ou percebemos que esta maneira já não está tão produtiva como era antes, podemos sim procurar outra maneira e nos apoiar em outra explicação e seguimos até atingirmos a satisfação dessa prática e seguimos para outra e assim por diante. E assim seguimos até um dia alcançar nossa própria explicação, ou nossa própria iluminação, ou o tal, ou nossa própria virtude, e assim por diante. Quando perceberemos que não necessitaremos mais nos apoiar no caminho de outras pessoas ou de outros homens, poderemos sim já observar que estamos no nosso próprio caminho. E é isso que Buda diz, que cada um pode sim buscar a sua própria iluminação. Tá bem? Agora, entrando um pouco na conscientização de que, do que essas práticas, ou ensinamentos, ou religiões trazem no que diz respeito a sermos atrairmos aquilo que somos, a atrair nossa própria realidade, a criar a nossa própria dificuldade. Então, se a gente observar também essas religiões mencionadas, veremos que elas têm uma origem numa sabedoria oriental ancestral, que é antes dessas religiões serem encaradas como religiões. A sabedoria oriental, e quando eu digo isso, eu me refiro a todas essas religiões, códigos, tradições, etc., do país ou dos países do Oriente. Essa sabedoria oriental satisfaz que uma pessoa não pode receber o bem se fez o mal. Mais do que isso, a pessoa não pode receber o bem se não conhece e não sabe lidar com o bem. Há necessidade de equilíbrio entre bem e mal, bom e ruim, felicidade e tristeza, amor e ódio. Esse, por exemplo, é um dos ensinamentos muito importantes do taoísmo e de outras práticas orientais, onde existe sim as duas polaridades, que trazem para a gente alguns ensinamentos muito importantes no que diz respeito
a entender, né, por que somos desse jeito, o que temos que passar, o que vivemos, por que vivemos, como trazemos isso. Né? Então, o taoísmo, por exemplo, traz a conscientização do yin e yang, que é aquele círculo onde tem de um lado, como se fosse, né, aquele girino branco, e do outro o preto, que representa justamente isso que eu estou dizendo, que é o equilíbrio entre as polaridades. Então, o universo baseia-se na compreensão de suas energias e na maneira de lidar com elas e no entendimento do equilíbrio que há entre elas. Uma pessoa pode ser aquilo que quiser, é outra coisa que traz a sabedoria oriental, pois faz parte de um todo. Basta que saiba se equilibrar nesse todo, aceitar cada parte do todo, entender o porquê o mal acontece e como trazer o bem para a sua vida e saber lidar com o bem, com o bom, com o positivo e assim por diante. Se faz o que gosta, gostará do que faz. Confúcio mesmo trazia alguns ensinamentos muito embasados nisso. Né, que se você trabalhar com aquilo que você gosta, você nunca vai trabalhar na sua vida, porque vai ser sempre um prazer, nunca encarado como aquele trabalho desgastante. Então, seja a maneira que for a explicação, ou através de devas, ou de energias, ou de pensamentos e assim por diante, a ideia principal traz o seu compromisso com a sua realidade. Você é responsável por sua realidade. Você tem esse compromisso em criar o que é seu. E o entendimento que você criou aquilo para a sua vida. E também traz o entendimento da obtenção no universo do tipo de energia ou sabedoria ou força que você precisar ou necessitar. Então você pode atrair essa energia ou reverenciando as devas ou vibrando em tal estado vibratório da consciência e assim por diante, ou buscando determinada virtude. E também outro ensinamento é o conhecimento de suas próprias energias, sabedoria e forças para equilibrar-se em seu caminho. Conhecer-se a fundo para poder equilibrar o yin e o yang dentro de você. Enfim, a realidade é a consequência do que você é. Então também será responsável se atrair dificuldade na sua vida. Você será responsável por ter atraído aquilo e também será o responsável por superar essas dificuldades. É muito importante entender todos esses ensinamentos e por que eles acontecem. Por que eles estão aí. Basta que você esteja consciente, ou seja sábio, ou esteja equilibrado energeticamente, seja, né, dependendo de qual for o caminho que você estiver seguindo e a explicação que este caminho dá para você, né, ou seja, ou através da sabedoria, ou do equilíbrio energético, ou da consciência, ou do tal, ou do equilíbrio energético e assim por diante, ou devoção às devas, enfim, que encontre o seu caminho de equilíbrio e evolução que faz bem para você. E tudo isso baseia e fundamenta todas as práticas de meditação e mentalização que trouxemos neste curso. Porque você pode fazer meditação com mantras de Shiva, ou você pode fazer uma meditação baseado no seu próprio equilíbrio e observação interna, ou você pode fazer uma mentalização baseado em algum ensinamento importante, ou você pode mentalizar uma realidade e projetá-la para o seu exterior. Então, tudo isso que estamos falando agora nessa aula 11
dão embasamento necessário para as práticas que foram passadas no curso. E é por isso que é importante você entender o que está sendo trazido nessa aula, para que te dê ainda mais fomento, vontade, liberdade, entendimento a respeito daquilo que você praticou e sentiu o resultado. Com o entendimento de onde veio, por que surgiu, quem criou, você consegue ainda mais aprofundar em si mesmo, na busca de sua iluminação, ou de sua sabedoria, ou de sua virtude, ou do tal, ou das devas, e assim por diante. Então o caminho você escolhe, as práticas também, e o resultado é o fruto de suas escolhas, já diziam os sábios do Oriente. Muito obrigado a todos. A prática de hoje será bem simples, estará exposta no conteúdo da aula, e a tarefa será embasada nessa teoria trazida a respeito das origens das religiões e, mais profundamente, da ancestralidade oriental e de seus ensinamentos. Muito obrigado a todos. Namastê.